Amém, irmãos. Louvo muito o nome do Senhor por cada irmão, por cada irmã, por cada gesto de afeto, de carinho. Confesso que tenho sido muito edificado, tenho recebido muito dos irmãos. Louvo ao Senhor por cada uma das assembleias, congregações aqui representadas e oro ao Senhor, o Deus de toda graça, que continue conduzindo cada um dos irmãos, cada uma das realidades espirituais aqui. O livro de Apocalipse diz assim: eu passeio, eu ando, o Senhor Jesus dizendo, eu ando no meio dos meus candeeiros, eu ando no meio das minhas congregações, eu ando no meio daqueles onde há um luzeiro que expressam o meu testemunho. Então, glória a Deus pela vida dos irmãos, das congregações representadas, e que o Senhor continue com o seu cajado maravilhoso nos conduzindo. Amém. Vamos abrir, irmãos, Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1, até o versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Escreve ao anjo que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, mais uma vez nós te bendizemos, Senhor. E, Senhor, nada mais certo que o Senhor fale nessa noite conosco, uma vez mais. O Senhor tem sido tão bom para conosco, Senhor. Que maravilhas temos recebido do teu falar. E mais uma vez agora que o Senhor possa nos agraciar, Senhor, com a tua poderosa voz. Ó Senhor, a tua voz é doce, a tua palavra é mais doce do que o mel. Obrigado por ela, e obrigado porque nós a podemos abrir nessa noite, e que o Senhor realmente, Senhor, transmita o que está no teu coração, na tua mente, para cada um aqui. No teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós estamos aqui então diante da primeira carta de 7 cartas às 7 igrejas, conhecidas como as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E essa aqui é a primeira dela. E creio que temos muito que tomar aqui essa noite. No entanto, com a autorização dos irmãos, eu até considerando de fazer em 2 partes o que nós pretendemos compartilhar. Especificamente aquilo que nós vimos aqui no versículo 5, o praticar as primeiras obras. Porque muitas vezes nós lemos essa palavra e precisamos até perguntar, porque o versículo anterior diz que ele deixou o primeiro amor. Então o que ele tinha que fazer era voltar
as primeiras obras. Mas quais são essas primeiras obras? O que o Senhor Jesus estava dizendo para Éfeso? Éfeso significa desejável. O que ele estava dizendo para a sua igreja desejável? O que ele queria dizer com volta lá para as primeiras obras? Se nós considerarmos, irmãos, a interpretação a respeito das 7 cartas, das 7 igrejas, de que cada uma delas representa um período da história, uma dispensação da história. Então nós concluímos assim, que Éfeso fala da igreja no período apostólico. Portanto, para nós compreendermos o que quer dizer essas primeiras obras, nós precisaríamos compreender a partir do período apostólico. Então, no segundo momento, nós tomaremos o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 19, que mostra para nós ali 5 cenas do que são essas primeiras obras. É claro que nós deveremos também tomar, e faremos isso, o texto de Atos 2, capítulo 2, versículo 42, que também mostra para nós as primeiras obras ali, obras fundamentais da vida, do caminhar da igreja. Não são 5 fundamentos, são 4 fundamentos. Diz que aqueles irmãos, eles perseveravam, eles permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Esse era o caminhar da igreja. Na verdade, irmãos, o livro de Atos para nós não pode ser somente um conceito doutrinário a ser observado, mas um conceito de vida prática. O livro de Atos precisa ser para nós uma bússola da maneira e para a direção a qual nós precisamos andar. O livro de Atos, ele foi colocado justamente para que ele não fosse somente um livro histórico, mas um livro fundamental para que nós pudéssemos compreender como foi a vida dos primeiros cristãos. Sem o livro de Atos, muitas doutrinas não poderiam ser compreendidas. Sem o livro de Atos, muito do que vemos nos evangelhos não poderiam ser compreendidos, porque ele mostra a vida prática da igreja. Então, com a ajuda do Senhor, nesse segundo momento, nós então entraremos nesses pontos mais específicos. O que eu quero fazer aqui nessa noite com os irmãos é observar de uma maneira mais exegética o que nós lemos aqui. O que significa? É claro que eu vou fazer isso de uma maneira mais abrangente, mas as palavras do Senhor, o que elas significam para nós? Se de fato Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última, Laodiceia, se elas representam o período de toda a história da igreja, desde a morte e ressurreição do Senhor, a ascensão do Senhor, então é certo que nós observemos que essas dispensações também podem falar de nós, em determinado período do qual estamos vivendo. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós olhamos, por exemplo, a última igreja, a igreja de Laodiceia, e muitos concordam, observando aquela carta, que de fato temos vivido nessa última dispensação. Nós não sabemos se o Senhor virá ainda na nossa geração, mas é certo que em breve o Senhor voltará. Se Ele não vier para nós, ainda no nosso tempo, alguns são mais jovens, outros de mais idade, é certo, irmãos, que se formos fiéis àquilo que o Senhor está nos mostrando, nos ensinando, a luz que Ele está nos dando, então nós iremos para Ele, e isso será algo maravilhoso. A morte, irmãos, não é para nós motivo de medo, a morte deve ser para nós um motivo de grande expectativa. O apóstolo Paulo diz que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Somente a morte pode ser lucro para alguém quando o viver desse alguém é Cristo. Se o viver não for Cristo, a morte é um prejuízo. Mas, irmãos, olhando para a carta de Laodiceia, a última igreja,
Uma igreja que se sentia rica, abastada, que não tinha falta de nada. Nem falta de Deus eles tinham. Onde Deus estava do lado de fora, não tinha um lugar de preeminência dentro. Então é bem certo que hoje o Espírito Santo saiu de fora de muitas realidades. E muitos não perceberam que o Espírito Santo já não mais está presente. Porque para muitos, a vida e o movimento, o mover do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, é sinônimo de barulho, não é sinônimo de vida, de unção, de graça, de direção para o Senhor, de adoração ao Senhor. O Espírito Santo diz assim: eu vos farei lembrar de todas as palavras. Que maravilhoso, advogado, paracleto, consolador, o Espírito da verdade. Então quando ele diz aqui, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quando você volta um pouquinho, tem a explicação do que nós lemos aqui. Capítulo 1, verso 20, diz o mistério das 7 estrelas. Porque é um princípio em toda a palavra de Deus, é que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Nós temos muitas ferramentas que nos ajudam a compreender a palavra de Deus. São maravilhosas. Mas a Bíblia explica a Bíblia. Então ele está dizendo aqui para nós que o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Então aí ele vai começar a falar das 7 igrejas. O 7 é um número completo. E ele diz que as 7 estrelas são os 7 anjos. Aqueles irmãos que estão incumbidos do ministério profético, que é o ministério da palavra. Irmãos que servem como mestres numa congregação. Irmãos que, porque a palavra anjo aqui é a palavra mensageiro, a palavra enviado. Então aquele que recebe de Deus, que transmite da parte de Deus. É claro que todos nós recebemos da parte do Senhor. Porque se você ler o primeiro capítulo, aqui mesmo o primeiro capítulo deste mesmo livro, diz que, se você ver aqui mesmo o versículo 5, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos pecados. E o verso 6 disse que ele nos fez reis e sacerdotes. Vocês estão vendo? Cada um de nós. Isso explica para nós o que ele quis dizer aqui a respeito dos nicolaítas, versículo 6 do capítulo 2. Quem são os nicolaítas? Aqueles que se colocam como cabeça da igreja. Irmãos, nós recebemos da parte do Senhor esse encargo do reino de Deus. O encargo sacerdotal também. E o sacerdote era aquele que estava na presença de Deus em favor dos homens. Hebreus vai falar isso de maneira muito preciosa para nós, para que nós nos submetamos àqueles que têm orado pelas nossas vidas, guardado as nossas vidas. Que são esses anjos, esses mensageiros de Deus. Mas nós temos também esse ofício sacerdotal. Porque o sacerdote, ele estava diante de Deus pelos homens, mas também estava diante dos homens, clamando por Deus. Então ele era aquele mediador. Mas isso não foi dado para os nicolaítas, para um homem específico, para um suposto cabeça da igreja. Isso foi dado para todos. Ele nos fez reis e sacerdotes. Então a Bíblia explica a Bíblia. E nós vemos isso de maneira muito clara no verso 20, explicado para nós o versículo 1. E quando ele diz, aqui no verso 2, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Então atente para isso. O que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está querendo dizer? Que Ele sabe das tuas obras. O Senhor não despreza nada daquilo que você faz para Ele. O serviço é diferente do ser visto. O serviço é ao Senhor, o ser visto são para os próprios homens.
E essa é a diferença, porque o serviço é ao Senhor. Ele diz assim: eu não desprezo aquilo que você está fazendo para mim. Eu estou vendo, mesmo se você estiver lá nos bastidores. Jessé tinha se esquecido que tinha mais um filho. E o profeta diz para ele assim: mas você não tem mais nenhum filho? Ele falou: não tem. Tem mais um, ele está lá trabalhando, está cuidando das ovelhas. Davi nunca buscou um lugar de preeminência. Ele foi achado por Deus. Ele estava lá trabalhando para Deus. Um serviço para Deus, não ser visto pelos homens. Então o Senhor conhece cada uma das obras, cada um dos serviços que nós nos comprometemos para Ele. Todos os esforços práticos em prol do reino de Deus, seja no ensino, seja no evangelismo, seja no cuidado mútuo uns com os outros. O Senhor disse: eu estou vendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. Tem uma outra versão que diz: eu conheço o teu labor, o teu esforço árduo, a tua dedicação para mim. A tua dedicação, essa expressão, ela significa: eu conheço que você está cansado até o esgotamento físico e emocional. Mas é maravilhoso como o nosso irmão Borges colocou aqui há pouco, na presença de Deus nós descansamos. Irmãos, tem um jugo sim, tem um fardo sim, mas ele é suave e ele é leve. Louvado seja o nome do Senhor, porque é um preço que nós pagamos em função daquele que nos comprou para Ele, aquele que deu a sua vida por nós, que nos comprou para Ele. Então, essa expressão diz até o cansaço físico e emocional, mas louvado seja o Senhor. Quando você termina a vida com os irmãos, a vida da igreja, e vai para sua casa, fecha a porta do seu quarto, deita na sua cama, olha para o teto, você é o único povo que tem sentido na vida. Você pode dizer assim: bendito seja o nome do Senhor. Tem irmãos que estão deixando o trabalho, o serviço para Deus. Como nós temos visto na própria caminhada, na própria peregrinação do povo de Israel no deserto, irmãos, muitos ficaram no caminho. Na verdade, toda aquela geração ficou para trás. Mas nós precisamos avançar, ainda que outros estão ficando à beira do caminho, nós precisamos avançar para a glória do Senhor. Um serviço a Deus, um trabalho a Deus, trabalho árduo a Deus. E muitos desses que estão ficando pelo caminho, eu ouvi isso recentemente, de pelo menos 2 pessoas. Posso me lembrar assim de 2 pessoas. É muito interessante. Ela falou: a minha vida perdeu sentido. Aos domingos eu não tinha o que fazer. Porque a pessoa acha que ela está saindo do meio dos irmãos, deixando de servir ao Senhor, e está indo para um lugar melhor. Não existe lugar melhor na terra. Se você encontrar, irmãos, corra, volte para cá e conte para nós. Não existe lugar onde os céus e a terra se comunicam, exceto na igreja de Deus, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor. Então eles diziam assim: antes, aos domingos, eu estava em casa, eu trocava de roupa, eu me arrumava, me aprontava. Era uma alegria tão grande encontrar os irmãos. Eu perdi tudo isso. Que bom que reconheceu. Que bom, volte, volte. Volte à prática das primeiras obras. Ele continua, irmãos, dizendo que ele conhece a perseverança, a paciência. Isso aqui fala para nós da capacidade de suportar as provações e permanecer firme com muita fé, a despeito de todas as lutas, todas as dificuldades. É isso que significa essa expressão. Conheço a tua perseverança, a tua paciência, ou seja, eu me mantenho firme, até mesmo diante das oposições, porque eu fui comprado pelo Senhor, eu fui cativado pelo Senhor. Então agora eu não me pertenço mais, eu pertenço a Ele. E as oposições só são sinal, diante do Senhor, diante dos irmãos, que nós estamos no caminho certo. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Podemos dividir o nosso peso, as nossas cargas, levar as cargas uns dos outros. Que maravilha é a vida da igreja. Um ateu, ele gostava de ouvir George Whitefield, um pregador do século XVIII. E de vez em quando ele ia nas pregações para ouvir George Whitefield.
E aí então, uma vez uma certa pessoa disse assim: escuta, estou vendo que você está indo lá ouvir o pregador, mas você não é ateu? Ele falou: eu sou, mas ele não é. Como é bom ouvir a voz de alguém que crê no Senhor. Como é maravilhosa a família de Deus. Como é glorioso o povo de Deus, que tem lutas, dificuldades, tem uma palavra. Eles são ateus, eles não creem, mas nós cremos. Nós sabemos em quem nós temos crido. Certo que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o último dia. Quando Ele diz que Ele não sustenta, Ele não tolera homens maus, esses que andam peregrinando pelas igrejas, pelas assembleias, trazendo palavras obscuras. Éfeso dizia assim: olha, aqui você não tem lugar. Aqui você não tem voz. Como tantas vezes, falo até como exemplo na comunidade que eu sirvo com os irmãos. Já tivemos irmãos que foram lá compartilhar a palavra, e a necessidade sempre de discernimento. Sempre de sabermos de quem nós estamos recebendo a palavra. Porque, irmãos, os 12 apóstolos, eles ficaram lá atrás. É claro que nós temos o serviço apostólico, mas o serviço não é ser visto. O serviço é ao Senhor. E como nós sabemos se aquele enviado de Deus, aquele mensageiro de Deus, aquele que tem o serviço apostólico é do Senhor? Tem alguns aspectos. Os irmãos é que precisam discernir e compreender o testemunho, a palavra, mas sobretudo, quem está enviando a ele? Porque os apóstolos, os 12, a palavra apóstolos, ela também significa alguém que recebeu diretamente do outorgante uma procuração. Então nós não temos um título apostólico. Ainda que possa haver uma função apostólica, não há um título apostólico, mas há um envio. Os irmãos em Goiânia estão enviando o irmão Luiz para cá. Qualquer um que quiser saber do testemunho do irmão Luiz, tem os irmãos em Goiânia. Cada um dos irmãos aqui, de tantas localidades, há um testemunho em uma igreja local. A igreja de Éfeso foi elogiada pelo Senhor, porque eles não suportavam esses peregrinos que andavam trazendo as suas próprias palavras, suas próprias visões, as suas próprias motivações, os seus próprios encargos. Eles eram enviados de si mesmos, esses falsos apóstolos. Que maravilha, que bênção que é isso. O Senhor fala assim: olha, isso é precioso da sua parte. Isso é muito precioso. Agora ele diz ainda no verso 3, sofrestes, tenhas paciência, suporta provas, trabalha. Isso aqui ainda nos ensina algo mais, que é a fidelidade na doutrina, perseverança nos ensinos, na palavra do Senhor, naquilo que Ele falou. Isso nos fala do comprometimento com a obra de Deus. Mas tinha ainda aqui uma admoestação, uma exortação do Senhor, que é o ponto então que nós vamos entrar. Ele diz assim: eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A expressão primeiro aqui é primeiro mesmo. Primeiro, porque antes do Senhor Jesus você nunca teve um amor. Você talvez tivesse um amor próprio, mas nunca você amou outra pessoa sem interesse. Nenhuma pessoa que não conhece o Senhor pode amar como o Senhor amou. É impossível isso. Então esse primeiro amor fala do amor que nós recebemos, aquele que nos amou primeiro. Então esse foi o amor verdadeiro. É só a partir desse amor que nós podemos amar também o próprio Senhor, o amor uns aos outros, que é a marca, é a característica da igreja do Senhor, o amor uns aos outros. Como você pode dizer que me ama se você não ama uns aos outros? Isso é um mentiroso. Então ele está dizendo assim: eu tenho algo para dizer para você. Sabe aquele fogo, aquele fervor, aquele desejo por mim? É isso que eu tenho contra você. Lembra quando você creu no Senhor? Parece que tinha que colocar você, amarrar você? Que você queria falar de Jesus para todo mundo? Que você queria transformar, converter toda a sua família?
que você tinha o amor que você jamais pôde compreender aquele amor. Esse é o primeiro amor. Sabe aquele amor do desejo de encontrar aquele irmão que pregou para você, que você passou a ter comunhão com ele, ele passou a te ensinar a palavra, e você apreciava tudo aquilo? No teu local de trabalho você falava, eu conhecia Jesus. Recentemente eu encontrei uma pessoa lá do segundo ano, antigamente falava assim, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Segundo, terceiro ano. Como eu gostaria de dizer para ela assim, agora eu sirvo Jesus. Agora eu sou um servo de Jesus. Porque antes ela conhecia outra pessoa. Era outra. Agora eu sirvo ao Senhor Jesus. Mas irmãos, é um cuidado muito grande, porque pode ser que com o passar do tempo esse amor ele vai se apagando. Ele vai se esfriando. Vamos perdendo esse amor, essa devoção. Problema, porque fazer para o Senhor, mas não ter o coração para o Senhor, é algo danoso. O coração precisa ir à frente, como as nossas orações, como Ana estava orando, como Ana orava, havia um coração, porque muitas vezes nós temos palavras, mas não temos coração. É melhor ter coração e não ter palavra diante do Senhor. Então o Senhor não está condenando porque ela deixou o trabalho, o labor, o serviço. O ponto fundamental era a sua devoção ao Senhor, os seus afetos, o seu desejo, a sua paixão. Está implícito aqui que isso jamais pode acontecer. É claro que pode haver situações, circunstâncias de frieza, mas irmãos, se nós nos apartarmos dos irmãos, vocês podem ter certeza que o coração já saiu algum tempo antes. Quando você perceber que a síndrome de Adão está tomando conta dos irmãos, o que é a síndrome de Adão? Adão, onde estás? Onde você está? É porque algo já aconteceu. Porque esse desejo, estar juntos, caminhar juntos, servir juntos, amar ao Senhor juntos, adorar ao Senhor juntos. Cânticos é apenas uma expressão de adoração ao Senhor. É claro que é maravilhoso como nós iniciamos esse tempo aqui. É claro que é maravilhoso você poder fechar os olhos, erguer as suas mãos em sinal de rendição e glorificar a Ele e dizer, Senhor, eu não tenho mais nada nesse mundo. Que isso não seja só palavras, que isso seja verdade nas nossas vidas. E se você está percebendo que o teu coração está um pouco calejado, que o seu coração está um pouco frio, e você não está entendendo o motivo, volte-se para o Senhor. É o que Ele está dizendo aqui. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, eu posso traduzir esse texto para os irmãos da seguinte maneira. Eles perderam o fervor. Eles perderam o entusiasmo. E eles perderam a diligência. Fervor, entusiasmo e diligência. Éfeso havia se tornado fria, fechada. Éfeso agora estava introspectiva. Ela amava o Senhor, mas o Senhor não era mais o seu primeiro amor. A palavra ali pode representar o melhor dos amores. E muitas vezes o nosso coração ele se encontra numa preguiça espiritual. E nós sabemos que isso não é normal, porque um dia nós estivemos perante o nosso primeiro amor. De repente esses sejam apenas os passos da apostasia. Romanos capítulo 12, verso 11, diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor.
precisa haver um avivamento particular no nosso coração. Nosso irmão Luiz disse pela manhã que nós não oramos por avivamento, porque o avivamento ele começa aqui dentro, começa dentro de mim mesmo. É como que esse mini avivamento, um avivamento particular. Por isso nós oramos como diz Abacuque capítulo 2, verso 3, aviva, Senhor, a tua obra, aviva a tua obra. Então nós precisamos ter esse discernimento, essa percepção de que estamos perdendo o fervor espiritual, o entusiasmo por Deus. Essa palavra entusiasmo, ela pode parecer um pouco ligada na alma, almática, né? Uma palavra de coach, né? Vamos nos entusiasmar. Ela não é, irmãos. Ela não é uma palavra que está na alma. A alma são os sentimentos, são as emoções. Essa palavra ela está lá no espírito. Se nós perdermos o fervor, nós perderemos o entusiasmo. Porque o entusiasmo, dentro do senso comum, é isso que eu disse para os irmãos. Essa alegria, essa descontração. Estou sempre alegre, sempre feliz, sou um sanguíneo, extrovertido. Mas essa palavra tem uma origem no grego antigo. Ela é formada por duas palavras do grego. Entheos. Entheos. Que significa? Dentro de Deus. Entusiasmo. Dentro de Deus. Inspirado por Deus. Possuído por Deus. Porque se você perder o fervor, você deixa de estar entusiasmado. De estar dentro de Deus, de estar possuído por Deus, de estar inspirado por Deus. O salmista diz uma palavra muito linda no Salmo 122. Ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava entusiasmado, ele estava feliz, ele estava dizendo, nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos encontrar os irmãos. Há uma alegria, porque se perde essa alegria, se perde o primeiro amor, deixou para trás o primeiro amor. Então esse é o sentido literal, ter Deus dentro de si, estar cheio da inspiração de Deus. E se você deixa o fervor, você deixa o entusiasmo, automaticamente você deixa a sua diligência. Você deixa de ser perseverante. Abram comigo, por favor, irmãos, em Lucas no capítulo 8, verso 13. E algo relacionado a este primeiro amor. Ali nós conhecemos a parábola do semeador. E nós conhecemos ali que cada uma das sementes caiu em um tipo diferente de solo. Um tipo diferente de estrutura. Então no capítulo 8, no verso 13, o Senhor está explicando a parábola e dizendo assim, aquela semente que caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, a recebem. Lembra do primeiro amor? Lembra quando nós recebemos a palavra? Lembra quando nós recebemos a boa semente? Como nós recebemos? Com alegria. A expressão aqui, a palavra aqui é gozo, um júbilo, alegria diante de Deus por ter recebido aquela palavra. Mas tem um detalhe que acontece muito, mas ela não tinha raiz, não tinha profundidade, porque se a nossa vida não tiver profundidade, não sobreviveremos diante do Senhor. Vidas superficiais, superficialidade. E o Senhor vai dizendo assim, esses são os que apenas por algum tempo receberam a palavra, mas na hora da provação, na hora da luta, na hora da dificuldade, se desviam. Agora o verso 7 fala de outra semente também, volte um pouquinho. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes o cresceram com ela, sufocaram. Agora, verso 14. A que caiu entre os espinhos são que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Mas há uma outra semente que caiu numa terra boa, e essa produziu muito fruto. Frutos para a glória de Deus.
Porque é assim que nós vivemos. Os frutos são frutos para o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse em João no capítulo 15, permanecei em mim e eu em vós. Porque quem permanece em mim e eu em vós, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Por isso nós precisamos estar ligados na videira, ligados naquele que é o nosso primeiro amor. Porque há um viticultor que poda aquela videira. Agora, se o ramo não dá fruto, ele de nada mais serve, a não ser para ser cortado e lançado no fogo. É claro que isso não está falando de perda de salvação. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando de algo terrível para alguém que está em Cristo, que é perder o fruto, que é perder a possibilidade de frutificar para Deus, de ser um instrumento do Senhor aqui nessa terra, de ter um encargo para a glória do Senhor. Então, irmãos, o diagnóstico é que Éfeso havia perdido o fervor, o entusiasmo e essa diligência. E eu vou abrir então o texto de Atos 2,42, porque aqui para nós vai ser a base. Atos 2,42 diz que eles perseveravam. E aqui nós temos que a base, o princípio do que são essas primeiras obras. Eles perseveravam. A palavra aqui fala de uma dedicação constante, de uma determinação por parte desses irmãos. Um cuidado que eles tinham com relação ao testemunho de Deus. Essa palavra, ela é uma palavra muito profunda no seu original. Ela fala daquele que persevera, mas nunca desfalece. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender essas palavras. Então, o Senhor nos dando uma outra oportunidade, nós vamos ver um pouco mais a respeito desse texto e também de outras 5 cenas que estão relacionadas diretamente com essas obras que o Senhor disse que eles deixaram para trás. Que o Senhor nos ajude, possamos então tomar com toda alegria essa palavra, porque o Senhor, Ele corrige a todo aquele que Ele ama. O Senhor, Ele açoita a todo aquele que Ele recebe. Então é maravilhoso se o Senhor está abrindo os olhos do nosso coração para pontos os quais nós precisamos avançar. Com fervor, com entusiasmo, com alegria para a glória de Deus. É claro, irmãos, que nós temos temperamentos diferentes. E isso é estudado pela medicina. Então, aqueles que são introvertidos, aqueles que são extrovertidos, o Senhor usa a cada um conforme eles são. Nós não precisamos nos preocupar, achar que fervor é o melancólico, achar que é um sanguíneo, né? Ou um fleumático, achar que é um colérico. Cada um no seu temperamento. O Senhor não muda os temperamentos, Ele transforma os temperamentos. E isso Ele precisa fazer em nós. Ele precisa nos fazer dentro daquilo que Ele nos constituiu, servos para a glória do Seu nome, com fervor, com entusiasmo, não deixando para trás o nosso primeiro amor, porque Ele diz assim: senão brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Se não, metanoio é a palavra aqui. Se você não mudar a sua mente e mudar a sua rota, então que o Senhor nos ajude com essa palavra e sejamos edificados por ela para a glória do Senhor. Queremos ser achados como aqueles que amam ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma, força e entendimento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Nós bendizemos o Teu nome nessa noite e Te agradecemos tanto. Obrigado porque o Senhor mesmo disse que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Alegria para nós, porque nós temos do Senhor a seiva, nós temos do Senhor a vida, nós temos do Senhor tudo aquilo que nós precisamos para perseverar, Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou. Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso primeiro amor. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Tu és o nosso primeiro amor. E obrigado porque nós não precisamos mais andar no nosso amor próprio. Nós
o deixamos para trás. Queremos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ó Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor aborrece. E nós não queremos andar naquilo que o Senhor aborrece. E obrigado, Senhor, porque nós podemos servir ao Senhor com alegria, apresentar ao Senhor com cânticos, com adoração, com louvor. Enfim, Senhor, sermos instrumentos vivos para a Tua honra e para a Tua glória. E Senhor, nos ensina as Tuas primeiras obras, a que voltemos e a pratiquemos para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.